Às vezes Deus permite que tudo desmorone, não porque Ele te abandonou, mas porque Ele quer te mostrar algo que você jamais veria se continuasse em pé. Essa é a história de um homem que foi quebrado para descobrir uma força que nunca imaginou ter. E talvez essa também seja a sua história. Imagine um homem chamado João. Se você olhasse para a vida dele, veria um retrato de estabilidade. Ele tinha um emprego seguro, uma família que parecia perfeita e uma fé que não o desafiava muito. Era uma fé confortável do Deache Ensolerados. João acreditava sinceramente que tinha o controle de sua vida, que as coisas seguiriam sempre naquele roteiro previsível e seguro. Ele planejava o futuro, organizava o presente e achava que estava construindo um castelo de pedra firme e inabalável. Mas como sabemos, a vida tem seus próprios planos. Num espaço de tempo assustadoramente curto, de apenas alguns meses, tudo o que parecia sólido na vida de João começou a rachar e a ruir. A empresa onde ele dedicou anos de sua vida faliu, deixando-o sem chão profissional. Em casa, o estresse e a incerteza começaram a corroer seu casamento. O silêncio se tornou mais frequente que as risadas, e a distância entre ele e sua esposa parecia aumentar a cada dia. Para completar o cenário de caos, um diagnóstico médico preocupante chegou para um membro próximo da família, trazendo uma nuvem de medo e angústia sobre todos. João tentava ser forte. Ele vestia uma armadura invisível todas as manhãs. Para os outros, ele era o pilar, o homem que aguentava tudo. Ele tentava sustentar as paredes que desabavam ao seu redor, segurando o peso do mundo nos ombros, sozinho. Mas a verdade é que por dentro, ele estava se esgotando. A vida parecia pesada demais. Cada passo era um esforço monumental. Ele sorria por fora, mas sua alma estava gritando em silêncio. A gota d'água, o golpe final que quebrou sua armadura, veio numa noite silenciosa e escura. O telefone tocou, e do outro lado da linha, uma voz trouxe a notícia que ele nunca esteve preparado para ouvir. Seu pai, seu melhor amigo, seu maior conselheiro, a rocha em que ele sempre se apoiou, havia partido. Naquele instante, João desabou. Não foi uma queda lenta, foi um colapso total. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés, como se a coragem que ele fingia ter se evaporasse e toda a direção de sua vida desaparecesse na escuridão. Ele se sentiu completamente perdido, um navio sem leme em meio à mais violenta das tempestades. Naquela noite, ele chorou como nunca tinha chorado em toda a sua vida. Um choro que vinha do fundo da alma. Um choro de dor, de perda, de raiva e de confusão. Em meio às lágrimas, ele olhou para o teto escuro e gritou para Deus. Por quê? Por que tanta dor de uma vez só? Onde o Senhor está em tudo isso? Mas a única resposta que ele recebeu foi o silêncio. O céu parecia mudo, distante, indiferente à sua agonia. Ele se sentiu completamente sozinho, quebrado em 1 milhão de pedaços. Passaram-se dias que pareciam semanas. O luto e o desespero eram seus companheiros constantes. Certa manhã, sentindo um cansaço que ia muito além do físico, um cansaço na alma, João saiu de casa sem rumo. Ele se viu em frente a uma igreja antiga, com as portas abertas. Impelido por uma força que não compreendia, ele entrou. O lugar estava vazio, silencioso. Ele não tinha forças para orar. As palavras não saíam. Então, ele apenas se sentou num dos bancos de madeira e deixou as lágrimas rolarem em silêncio. Era um choro de rendição. Enquanto ele estava ali, mergulhado em sua dor, sentiu uma presença ao seu lado. Um senhor de cabelos brancos, com um olhar sereno, sentou-se perto dele. Sem dizer muito, ele simplesmente colocou a mão no ombro de João, um gesto de puro conforto e compaixão. E então, com uma voz calma e suave, ele disse: Filho, uma planta só cria raízes profundas depois da tempestade. É a ventania que a força a se agarrar mais fundo na terra. Aquela frase simples, dita por um estranho, atravessou a alma de João como um raio de luz na escuridão. Não foi uma resposta mágica, mas foi um sinal, uma semente de esperança plantada no solo devastado de seu coração. Naquele momento, algo mudou. Foi o começo de uma nova jornada, a jornada da reconstrução. João percebeu que não podia mais carregar aquele peso sozinho. Ele buscou ajuda profissional para lidar com o luto e a ansiedade. Ele começou a se abrir com amigos e com sua esposa, encontrando um apoio que ele não sabia que existia. Ele voltou a olhar para Deus, não mais com raiva, mas com a humildade de quem não entende, mas confia. E lentamente, pedaço por pedaço, ele começou a reconstruir sua vida. Não a vida de antes, mas uma nova vida, sobre novas fundações. Ele entendeu que aquele processo doloroso não era sobre destruição, era sobre formação. Deus não estava destruindo sua vida, estava o reconstruindo por dentro. O tempo passou. A vida de João não voltou a ser como era antes. Ele não recuperou o mesmo emprego e algumas cicatrizes permaneceram, mas ele se tornou alguém diferente. Alguém mais forte, não com a força da armadura, mas com a força das raízes profundas. Ele se tornou mais sábio,
com a sabedoria que só a dor pode ensinar. E acima de tudo, ele se tornou mais sensível à dor dos outros, porque ele mesmo conheceu o fundo do poço. E finalmente, ele entendeu o propósito por trás de tudo. Às vezes Deus permite que você quebre, que tudo o que você construiu desmorone, não para te punir, mas porque é na quebra que a luz entra. É assim que ele tira os entulhos, cura as feridas escondidas e constrói algo novo, mais forte e mais verdadeiro dentro de você. Ele nos quebra para nos refazer. Ele nos esvazia para nos preencher com a sua força. Se essa história falou com você, se você já se sentiu quebrado ou está passando por uma tempestade agora, escreva amém nos comentários para que possamos orar por você. E para receber mais histórias que curam a alma e fortalecem a fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Obrigado por assistir.